E hoje, então, nós vamos estudar um pouquinho sobre uma coisa especial. Vamos estudar hoje sobre o relógio, né? Eu tenho aqui hoje conosco um relógio, esse aqui é chamado de relógio analógico, que nós conhecemos como relógio de ponteiro. E também existe o relógio que nós chamamos de relógio digital, que é esses aqui que já aparecem os números direitinho. Então, o analógico e o digital, ok? Nós vamos estudar sobre esses dois tipos de relógio, além de como olhar as horas. Então, vamos lá para o aprendizado? Antes de tudo, eu quero falar para vocês como que nós medimos o tempo. O tempo ele pode ser medido de várias formas. Nós podemos falar de horas, minutos, segundos, podemos falar de dias, meses, anos, décadas, séculos, milênios, eras, etc. Mas nós temos hoje em dia algo para medir o tempo diariamente. A cada instante nós podemos medir o tempo. Por exemplo, agora, são chamados de segundo. Aqueles instantes bem pequenininhos são chamados de segundos. Quando demora 60 segundos, nós falamos que temos 1 minuto. Quando tem 60 minutos, nós falamos que tem 1 hora. Quando se dá 24 horas, nós falamos que tem um dia. 7 dias, 1 semana. 4 a 5 semanas, dá-se 1 mês. 12 meses dá 1 ano. 5 anos é um quinquênio. 10 anos, uma década. 100 anos, um século. 1000 anos, um milênio. Muitos 1000 anos, nós falamos eras, tá bom? E hoje nós vamos aprender a quantificar, a trabalhar o tempo mais brevemente, em segundos, minutos e horas. E como falar isso corretamente também, ok? Trouxe para nós, então, a nossa apostila, para nós podermos acompanhar um pouquinho o que a apostila traz, tá bom? Primeira coisa, nós vamos rever o relógio. O relógio, ele não é uma invenção nova. Ele existe há muito tempo. E ele chegou para nós de várias formas. Hoje nós temos, igual eu mostrei para vocês, nós temos o relógio que nós chamamos de analógico, que é o relógio de ponteiro, e o relógio digital, que já vem os numerozinhos. Mas antes desses relógios tão complexos, que é cheio de engrenagem para fazer ele funcionar, que tem os chips e etc, né, algumas coisas para fazer ele funcionar, nós já tivemos o que nós chamamos de relógio de sol. Olha aí. Eita, aumentei, hein? Bastante. O relógio de sol. O relógio de sol, ele, como o próprio nome já diz, ele funcionava à base da sombra que o sol produzia. Então, ele era posicionado de um jeito específico e aí ele ia produzindo, de acordo com a sombra, dava para saber as horas do dia, tá? A sombra nossa, por exemplo, quando é meio-dia, se não estiver em horário de verão, se você for para o sol, a sua sombra vai ficar justamente abaixo de você, né? Então, da mesma forma, pela posição da sombra, se media o tempo na antiguidade. Mas depois começou também a medir o tempo com a ampulheta, que era um reloginho de areia, né? Colocava-se uma parte vazia, outra parte cheia, e ao virar ela de cabeça para baixo, aquele tempo que a areia gastaria para passar para a parte que estava vazia, no caso agora a parte de baixo, seria um tempo contado. Esse tempo não era mesclado como horas, minutos, etc., mas o tempo da ampulheta. Depois passou-se a existir o relógio de pêndulo, que é esse aqui que tem o pêndulozinho, fica balançando para lá e para cá, dando a corda no relógio para que ele possa funcionar. Então, o relógio ele não é uma invenção nova, como nós já vimos. Ele existe há muito tempo, tá bom? Então, nós temos aí, como o professor falou, a apostila traz para a gente, nós temos os relógios analógicos, são os relógios que têm ponteiros, e nós temos os relógios digitais, são os relógios que mostram horas com algarismos, com os números já que nós conhecemos. Os algarismos podem ser tanto romanos quanto indo-arábicos. Os analógicos têm esse costume, os digitais é mais os algarismos normais mesmo. Vocês sabiam uma curiosidade? Que o Albert Santos Dumont, que foi o inventor do avião, ele precisava cronometrar
o tempo de voo, o tempo que o avião gastaria para voar e etc. E é dado a ele a invenção do relógio de pulso, né? Porque eu colocava no pulso, não precisava ficar tirando do bolso ou ficar olhando para algum outro lugar para saber o tempo gasto. Então, é dado a ele a invenção do relógio de pulso, que é esse tipo de relógio que a gente usa no pulso, no braço, tá bom? Vamos, então, agora falar propriamente do tempo dentro do relógio. O primeiro vai ser as horas. Como eu falei para vocês agora, um dia ele tem 24 horas. Mas um relógio analógico, ele só vai do 1 ao 12. Como então a gente vai identificar as 24 horas? A gente vai identificar a partir do meio-dia. Se for antes do meio-dia, nós vamos falar as horas com o número que estiver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou meio-dia. Depois do meio-dia, o número 1 começa a contar como se fosse 12 mais 1. 12 mais 1, 13. Então, quando tiver no 1 depois do meio-dia, nós vamos dizer que é 13 horas. Se for no 2, 12 mais 2, 14. Então, 2 será 14 horas, tá bom? Então, nós vamos sempre ter referência o 12. Se for antes do meio-dia, vai ser o número que estiver. Se for após o meio-dia, será 12 mais o número que tiver. Por exemplo, 13 horas, então, eu falo 1 da tarde. Ou 1 hora da tarde, eu digo 13 horas. 2 da tarde, eu digo 14 horas. 15 horas será o mesmo que 3 horas da tarde. 16 horas, 4 horas da tarde. 17 horas, 5 horas da tarde. 18 horas, 6 horas da tarde. 19, 7 horas da noite. 20 horas, 8 horas da noite. 21 horas, 9 horas da noite. 9 horas da noite. 22 horas, 10 horas da noite. 23 horas, 11 horas da noite. E 24 horas também pode ser conhecido como meia-noite. Lembrando que o 24 horas ele também é representado por 0000, né? 0 horas, 0 minuto, meia-noite, tá bom? Observe a hora marcada agora no relógio analógico que nós estamos aí. Se for antes do meio-dia, como o ponteirinho menor está no 9 e o maior está no 12, nós vamos dizer que é 9 horas em ponto, ou 9 horas da manhã. Se for após o meio-dia, nós vamos dizer que é 21 horas da noite, tá bom? Então, se for após o meio-dia, vai ser 21 horas. Se for antes do meio-dia, vai ser 9 horas da noite, ok? Entendidinho, né? Olha aí, se fosse um relógio digital, os números poderiam vir da forma que já aparece, então seria mais fácil. Com o relógio analógico, que é o de ponteiro, a gente tem que ter essa interpretação. E a interpretação faz parte da vida. A gente tem que aprender a interpretar o mundo, tá bom? Vamos num jogo rápido aí. Vocês vão fazer esse jogo rápido e me enviar. Escreva os horários dos relógios a seguir conforme modelo. 5 horas está apontadinho aqui. O ponteiro menor para o 5, o maior para o 12. Então, eu posso dizer que são 5 horas da manhã ou 17 horas da tarde. Tá bom? Agora vocês vão fazer o restante para me mandar, tá ok? Além disso, tem essa pequena interpretaçãozinha de texto aí, que eu quero que vocês façam também. Olha que texto legal para a gente interpretar. Deixa eu só colocar aqui, isso. A invenção do relógio. Houve um tempo em que o ser humano tinha todo o tempo do mundo. Não havia dia, hora, minuto, segundo. Amanhã emendava no hoje, que já vinha de ontem e anteontem, e assim por diante. Mas de repente, não sei o que deu nessa gente. Apareceu um homem apressado, sempre ocupado, com o tempo contado. Carrancudo dizia: brincadeira tem hora, uma hora a gente se encontra, existe hora para tudo. Lógico, só pode ser ele, o inventor do relógio. Eita, que interessante esse texto. E aí nós temos 2 perguntinhas que vocês vão fazer, me enviar, e amanhã eu gravo uma correção para nós.
O relógio, ele também não apresenta apenas a hora, mas ele traz, além das horas, os minutos, e nós vamos ver daqui a pouco também, os segundos. No relógio analógico, o ponteirinho maior é o que representa os minutos, enquanto o menor representa as horas, ele vai estar sempre indicando as horas, o maior ele vai estar indicando o minuto, tá bom? Então vamos lá. Uma hora, ela tem 60 minutos. Uma hora, ela tem 60 minutos. Isso a gente não pode esquecer. No relógio analógico, nós temos cada um dos números aí, nós temos uma multiplicação por 5 para saber qual é o minuto. Então, olha só, nós vamos ter que reaprender a multiplicação dos 5, os 5 vezes, para a gente entender. Por exemplo, se o ponteirinho maior estiver no 5, eu vou pensar 5 vezes 5. Vou calcular. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, os minutos serão 25 minutos. Tá bom? No 6, 5 vezes 6, 30. Então, os minutos serão 30 quando estiver no 6. No caso ali, está no 10. Que horas será que nós temos ali? Que minutos e horas? As horas serão, apesar de estar quase aqui no 2, está quase no 2, ele ainda não chegou nesse ponteiro aqui, nessa linhazinha aqui, que representa o 2. Ele ainda está no que ainda representa o 1. Ele está caminhando. Então, as horas nesse relógio será 1 hora e 5 vezes 10, 50. 1 hora e 50 minutos. Tá bom? Se for depois das 12 horas, à tarde, será então 13 horas e 50 minutos. Assim, cada número no relógio multiplicado por 5 indica os minutos, como nós vimos, igual eu falei. Tá bom? Veja a comparação entre os dois modelos de relógios mais comuns. Nós temos aí, esse primeiro relógio, nós podemos dizer que é 9 horas em ponto, ou às 21 horas. Neste segundo, já não é mais 9 horas em ponto, já passou 1 minuto, então é 9 horas e 1 minuto. Neste outro aqui, nós temos 9 horas, olha o ponteiro maior apontando para o 1, significa que eu tenho que multiplicar por 5, então 9 horas, 1 vezes 5, 5, 9 horas e 5 minutos. E nesse outro aqui, 9 horas e 10 minutos. Aí vocês também vão fazer essa atividadezinha para que eu possa avaliá-los, tá bom? Para ver se vocês conseguem já ler as horas em relógio analógico. E aqui embaixo você vai fazer duas coisas. Você vai montar o relógio analógico e depois montar ele digital, da mesma forma. Tio, mas quais? Tem as perguntas. O primeiro reloginho, começo das nossas aulas. Que hora começa as nossas aulas? 13 horas. Então, você vai marcar aqui no relógio 13 horas e aqui também. E o fim das aulas? O fim das aulas é 17 horas e 25 minutos. Então, você vai marcar 17 e 25 no segundo reloginho, ok? Esse desafio, eu quero saber também quem vai conseguir fazer. Olha, ele tem que pensar bastante. Um avião deveria chegar a São Paulo às 22 horas e 15 minutos, mas teve um atraso de 45 minutos. Qual foi o horário que ele chegou? Então, ele atrasou 45 minutos. Então, ele chegou um pouco depois do que ele deveria chegar. Que horário ele chegou? No relógio também, nós temos os segundos. Nós podemos aprender sobre os segundos. Os segundos, eles são uma parte dos minutos. Assim, as horas têm 60 minutos, os minutos têm 60 segundos. A cada 60 segundos, nós temos, então, 1 minuto. A cada 60 minutos,
nós temos, então, 1 hora. Tá bom? Então, vamos lá. No relógio analógico, nós temos o que representa os segundos. Os segundos, ele é representado normalmente por um ponteiro que é mais rápido que os outros, porém bem mais fino. Ele é grandão, mas é mais fino. Então, o ponteirinho menor, horas, o ponteiro maior, minutos, e o ponteiro mais acelerado, os segundos. Quem saberia me dizer agora quantas horas, minutos e segundos esse reloginho aí ele está marcando? Sem olhar na apostila. Se eu olhar aqui, o ponteiro menor, ele está apontando para o 1, quase o 2. O ponteiro maior, ele está apontando para umzinho depois, 2 pontinhos depois do 10. E aqui os segundinhos, ele está apontando para 1 pontinho depois do 7. Então, eu posso dizer que ele está marcando 14 horas ou 2 horas, 52 minutos e 36 segundos. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. E esse relógio digital, ele está marcando 12 horas, 59 minutos e 47 segundos. Viu aí que não é difícil analisar as horas e os segundos, e as horas, os minutos e os segundos? Então, vocês vão realizar as atividades propostas na apostila e me enviar. Na próxima aula de matemática, que é quinta-feira, eu vou gravar uma aula fazendo as correções, tá bom? Um abraço para vocês. Façam as tarefas direitinho. Eu estou muito feliz com os resultados que vocês estão tendo. E logo, logo a gente vai poder fazer essas tarefas em sala de aula e brincar bastante. Um abraço.